Seja bem-vindo a mais uma mensagem da CHF TV, a igreja no cinema aqui em Curitiba. Deus abençoe a sua vida, faça parte também contribuindo com esse ministério. Nós acreditamos que o que nós pregamos muda o mundo, por isso seja bem-vindo e permita o seu mundo ser transformado. Fique agora com essa mensagem. Aqueles que nos assistem online, vocês de longe, outras cidades, sejam bem-vindos à mesa. Nós queremos agradecer sempre as ofertas, os dízimos, pessoas de outras cidades que contribuem generosamente aqui e principalmente as igrejas também que se reúnem em tantos outros lugares. Sejam fortalecidos nessa noite, que você receba a palavra pastoral dessa casa e que a tua casa seja fortalecida nessa noite. Vamos abrir a Bíblia em Tito 2. Tito 2. O tema dessa noite é sabedoria, justiça e devoção. 3 palavras que a gente escuta, mas que a gente tem pouca noção da dimensão e do impacto que elas têm na vida no reino. Sabedoria, justiça e devoção, Tito 2. Se você trouxe sua Bíblia, ergue ela bem alto, feche seus olhos. Todo mundo erguendo? Abana a tua Bíblia para mim assim. Isso, vai erguendo, pode ser o celular. Fecha seus olhos e diz assim: essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu posso o que ela diz que eu posso. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Nessa noite eu serei ensinado na palavra de Deus. Eu humildemente confesso que minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou prestes a receber a incorruptível, a indestrutível, a semente eterna da palavra de Deus. Eu jamais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Eu jamais serei o mesmo. Aleluia. Amém. Amém. Sabedoria, justiça e devoção. Qual é o padrão? O valor fundamental nessa noite é baseado no versículo 12 de Tito 2, que diz: como devemos viver com sabedoria, justiça e devoção em um mundo pervertido. Que nós devemos saber viver em sabedoria, justiça e devoção num mundo perverso. Isso nós sabemos. A pergunta é: como que eu faço para viver isso? Tito 2, versículo 1 a 15, é o nosso texto de hoje. Tito é um gentil, não judeu, um crente novo, um discípulo de Paulo. E ele é um dos que ficam na ilha, numa das ilhas onde Paulo ele pregava o evangelho. E a carta de Tito inteira, ela é escrita para a estruturação de uma igreja de novos crentes. Tito era um novo pastor. Essa carta ela foi escrita mais ou menos 65 anos depois de Cristo, na ausência de Cristo já, depois da obra do Novo Testamento. E Tito então ele começa pelos ensinos de Paulo, né? Paulo escreve a Tito como a igreja ela deveria funcionar, ela deveria se organizar. E quando a gente fala de sabedoria, justiça e devoção, sabedoria a gente pensa em escola, estudo. Justiça a gente pensa em juízo, a gente fazer as coisas certas, a gente fazer as coisas, né, pagar o preço certo, a gente pagar, dar o troco certo, né, fazer justiça. Nós queremos fazer a coisa valer. E a devoção, a gente fica pensando que devoção é meditação, é zen, é você entrar no teu quarto, fechar a porta, fazer aquelas, né, aquela foto legal de você falar: nossa, senti a presença hoje. Só que hoje eu quero traduzir sabedoria, justiça e devoção de uma maneira biblicamente prática, de ordem prática. Então, se você puder, nós queremos ler esses 15 versículos. E eu gostaria que quem tiver com a Bíblia vai acompanhando. E quem quiser fazer a leitura dinâmica, nós gostamos de ler sempre juntos. E nós vamos falar hoje sobre o ensino correto da vida da igreja. Como uma igreja ela deveria pensar, ela deveria ser a cultura do dia a dia de uma igreja de Cristo. Então, fique à vontade, quem quiser ler,
pode ler em alto e bom tom. Quem está ouvindo ao vivo, por um instante vamos ficar em silêncio por conta da falta do microfone, mas eu queria que fosse leituras dinâmicas, rápidas e bem alto. Vamos lá então? Os homens idosos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo, quando as mulheres idosas tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, e sejam mestres do bem. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos. A serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e serenidade. Use linguagem sadia contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. Quanto aos escravos, devem sempre obedecer ao seu Senhor e fazer tudo o possível para agradá-lo. Não devem ser respondões. Não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamentos da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Ele nos instruiu a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos redimir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo, um povo particularmente seu, dedicado à prática da fé. É isso que você deve ensinar, exortando-nos e repreendendo-nos de toda autoridade, em vez de toda expressa. Amém. Ensina essas coisas e encoraje os irmãos a praticá-las. Corrija-os com autoridade e não deixe que ignorem o que você diz. Hoje eu quero falar sobre as relações sociais dentro de uma congregação bíblica, saudável, uma igreja como ela deveria ser. E quando eu estava meditando nessa palavra aqui, eu fiquei pensando, quando foi a última vez que a gente falou tão pedagogicamente sobre como a igreja deveria ser? A gente fala sobre tanta coisa que a igreja deveria fazer, mas a gente instrui pouco quanto as relações de uma igreja elas deveriam se constituir. E talvez você nunca tenha prestado atenção ao quão literal Paulo ele escreveu. E esse texto aqui, ele não sugere para a gente um estilo mais conservador de vida. Ele sugere um absoluto ético de uma igreja biblicamente saudável. E nesse texto aqui você encontra 5 categorias de pessoas que vivem dentro de um mesmo contexto. Nesse texto você vai identificar os jovens. Nesse texto você vai identificar os homens mais velhos. Você vai identificar as mulheres mais velhas. Você vai identificar as mulheres mais jovens. E você vai identificar uma classe dos CLTs, dos funcionários. E todos nós aqui, nós somos uma dessas 5 amostras. Se você não é jovem, você é a jovem. Se você não é a jovem, você é a mais velha. Se você não é a mais velha, você é o homem mais velho. E se você é o homem mais velho, você talvez é o patrão
do funcionário ou o próprio funcionário de um patrão. E o que me chama a atenção, que o texto ele começa dizendo aqui, no versículo 2:12, ele diz assim: somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. E é interessante que ele coloca assim: o mundo é perverso, mas o padrão que se espera de vocês não é a perversidade, e nem tampouco se torna... Paulo ele está dizendo aqui, não é inviável, não é justificável que a perversidade do mundo atrapalhe você de viver uma vida na sabedoria, na justiça e na devoção. E quando a gente fala em sabedoria, justiça e devoção, se a gente for analisar esse texto, ele está resumindo tudo numa palavra chamada submissão. Submissão. Não existe sabedoria aonde não há submissão. Não existe justiça aonde não há submissão. E não existe devoção aonde não há submissão. E submissão é uma coisa interessante porque ela não é intuitiva. E você rapidamente percebe a desconfiguração de uma pessoa na medida da insubordinação que ela carrega. Pessoas mais pobres, socialmente falando, financeiramente falando, elas tendem a ser mais insubordinadas. Quanto mais elitizada uma pessoa é, você vai perceber que intuitivamente mais subordinada ela se comporta. E é interessante porque existe um benefício da submissão que a gente não promove o benefício da submissão. A submissão a gente sempre acha que é o mais fraco tendo que se submeter ao mais forte, é o mais pobre tendo que ser oprimido pelo mais rico. A submissão, a gente socialmente falando, no mundo perverso, a submissão é sempre um lugar de desvantagem. Quando na verdade esse texto ele está virando para a gente dizendo: ei, não tem como você ter uma vida bem sucedida se você não entender o que é submissão. Se eu não me engano, em Hebreus ou Romanos, ele diz assim: visto que a autoridade, ela é ministra de Deus para o teu bem. E se você quer não ter medo de uma autoridade, se você não quer ter temor, medo, se você não quer ter medo de uma autoridade, tema essa autoridade e você terá louvor dela. O texto está dizendo o seguinte: se você tiver temor da polícia, você não precisa ter medo da polícia. Se você teme a polícia, você não tem medo de polícia. E quem não tem temor da polícia é o cara que tem medo de polícia. Por quê? Porque a ausência do temor fala do quanto ele está sendo refém daquilo que pode prejudicar ele, quando na verdade a polícia é ministro de segurança para ele. Por que alguém deveria ter medo de polícia se a polícia é um sistema nacional de segurança? Você só pode temer a polícia quando você está fora da legalidade. Na legalidade a polícia é pró, ela não é contra você. E aí, quando eu entendo isso, eu entendo que o texto está dizendo assim: visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Deus sempre vai usar esse mecanismo de autoridade e submissão para te beneficiar, sempre. A autoridade, a lógica de você se submeter é ministro de Deus. Deus ele usa como escravo, como servo. O servo de Deus para te abençoar é colocar alguém para te mandar e você obedecer ele. Quando você obedece, você desfruta do que Deus usou alguém para te mandar. E a gente tem hoje uma dificuldade, primeiro porque o nosso país ele é democrático. E num país democrático, submissão não é intuitiva. Submissão ela sai atravessada. Você precisa, tipo assim, deixa eu ver.
porque você tem a subconsciente de voto. Deixa eu ver se eu concordo. Deixa eu ver se eu vou votar contra ou a favor. Quando na verdade o teu consciente ele devia ser muito mais de naturalmente se submeter do que primeiramente você avaliar. É nessa tentativa de eu primeiro avaliar que eu já estou em submissão e não me percebo. E são coisas muito pequenas, mas muito pequenas. Eu me incluo nisso. O Calvin se inclui nisso. Se submeter para ele não é intuitivo, porque ele já aprendeu que não quero. Primeiro eu quero saber que cor que é. A gente tem dificuldade hoje de se submeter porque a submissão para a gente não é instrumento de bênção. Para a gente é instrumento de manipulação. Você se sente manipulado quando você intuitivamente deveria estar mais orientado à submissão. E aí, no versículo 1, 5 e 7, Paulo começa dizendo assim, viu, Tito, você... E aqui é interessante que ele diz, você que é jovem, então Tito era aspirante, era um pastor iniciante, era um cara que não tinha base evangélica cristã, não era de berço judaico, ele não era praticante da lei. Ele diz assim, viu Tito, e aqui eu quero falar com os homens jovens hoje, tá? Os jovens, pastores de campos. Da mesma forma, ele começa dizendo aqui, no mesmo padrão que os homens mais velhos, incentive os homens mais jovens a viver com sabedoria. E aqui dá a impressão que sabedoria, Paulo no tempo dele já parecia que sabedoria é coisa de velho. E não é a impressão que sabedoria é coisa de gente mais velha? Os velhos que são sábios, o jovem é porra louca. O jovem é maluco, é desvairado, jovem é assim mesmo. E aí Paulo ele começa dizendo assim, não, da mesma forma que os mais velhos, instrua os mais jovens a viverem na sabedoria. E a primeira coisa que eu quero te convencer, sabedoria não é coisa de cabelo branco, como te ensinaram. Sabedoria não é uma coisa, não é uma commodity que você vai acessar com 50 anos. Não, isso é mentira. Sabedoria é possível nos 20 anos. Sabedoria é possível nos 15 anos. Sabedoria é possível nos 25 anos. Eu percebo pessoas que já condicionaram a mente dizendo assim, a gente erra bastante no começo, mas um dia eu vou ser sábio. Não, o dia é hoje. Da mesma forma como os mais velhos, instrua os jovens. Fale para os jovens, viu, lá na Home Church, é na sabedoria. Você precisa ser sábio, deixa de ser burro. Deixa de ser anta, deixa de ser cavalo. Sabedoria é padrão do céu. Entenda uma coisa, se você quer carregar o padrão do céu nos seus pensamentos, na sua maneira de ver o mundo, não tem como você carregar o padrão do céu fora da sabedoria. Não tem como. Que as suas palavras, ele diz, Tito, que as tuas palavras reflitam o ensino verdadeiro. Que aquilo que você fala corresponda com aquilo como as coisas deveriam ser. Ser exemplo de prática de boas obras. Tudo que você fizer deve refletir integridade e seriedade do seu ensino. Paulo está falando assim, walk your talk. Caminhe na medida que você ensina. Ensine na medida que você caminhe. Que aquilo que você fala, daquilo que você faz, tenha equidade, tenha convergência. A sua mensagem deve ser tão correta a ponto de ninguém criticar a sua integridade. Que a sua mensagem seja tão correta, a ponto que as pessoas não tenham do que criticar, não a sua mensagem. Olha que interessante que ele está dizendo aqui. Eles não têm do que criticar a sua integridade. Porque você debater e combater ideias é fácil. Mas combata a minha integridade.
Hoje foi interessante porque foi um dia especial para mim hoje. Muito especial. Foi aqueles dias assim que, sabe quando você está assim, tipo, meio aflito? E Deus do nada, Ele arranca um sorriso para você e fala assim, ó, eu tô sabendo, você está fazendo certo. Eu saí de manhã com o Calvin, passei o dia com ele hoje. E aí a gente foi lá no Vitimarzu, montei um playground lá, uma cama elástica. Aí o pessoal da mídia aqui gravou um clipe lá. E aí foi interessante que a gente saiu, foi no Cleaver. E aí no Cleaver, plena quarta-feira, 1h da tarde, 1h30 da tarde, pensa, aleatório, 1h30, quando que eu vou almoçar no Cleaver? Almocei torta de maçã hoje. Tava de jejum de manhã ainda, tava morto de fome. Pensei que os caras iam comer uma carninha, os caras, não, vamos no café. Falei, ô Gustavo, cadê o gaúcho dentro de você, né? Mas a gente já tava ali mesmo. E aí quando a gente tava no Cleaver, só tava eu, o Gustavo, o Calvin e o James com o Gabriel. 6 pessoas sentadas. E do lado ali, pô, só 20 minutos aí, você me sacaneia, né? E aí nisso tinha 2 motociclistas. 2 motos ali, uma R1, a outra era uma BMW. O cara todo vestido e tal. Aí conversando e falando de negócio. Não, porque 6 milhões, porque eu pago 600 mil de imposto e tal. E né, o ouvido ele vai assim. E quando eu olhei assim, falei, não é. Eu olhei. Quando o cara levantou, falei, passou por mim assim para ir embora, eu falei, você é o Ricardo? Eu sou o Ricardo. Eu falei, não lembra de mim? Daí ele falou, quem que é você? Daí eu tirei assim. Falou, não lembro. Aí ele falou assim, você é o Silas? Eu falei, sim, eu sou o Silas, mas me chamam de Cal. Esse cara me abraçou e falava para os caras, eu devo minha vida para esse cara. Resumindo, esse cara ele se afogou com 7 anos de idade no lago da minha casa. E ele estava morrendo e eu pulei e puxei ele para a beirada. E esse cara é meu melhor amigo da primeira infância. Da primeira à 5ª série ele estudou comigo. Ele morou lá em casa. Ele ficava dormindo assim, sabe? Tipo as crianças hoje. Vai sexta, sábado, domingo. Os pais dele trabalham o dia inteiro fora. Mas sabe aquele amigo assim? E o Calvin ali, e ele olhava pro Calvin e falava assim, meu Deus, é você, cara, é você, igualzinho você era assim, ó. Aí pensa assim, que tipo assim, é um amigo do Calvin hoje, 30 anos depois, 32 anos depois, fazia mais de 20 que eu não tinha visto ele. 20 anos que eu não vi ele. Falei, cara, você não mudou nada. Ele falou assim, cara, você mudou tudo. Veja bem. Mas sabe o que me chamou a atenção? Quando ele olhou para os meninos e falou assim, ó, você está na obra ainda? Você está? Falei, tem igreja lá e tal. Ele falou assim, esse aqui já é José. Ele já era José na casa dele. Cara, eu falei assim, esse cara lembra do meu contexto. E ele soltou isso aí na frente dos piá. Cadê o James? Tá aí? O Neuhaus tá aí? Tem testemunha? Tá lá o James. Só que ele olhou e falou assim, não, você já era José na tua casa. Você já era José. Você era diferente. A gente ia bater nas pessoas na rua, você não ia. Você não batia nas pessoas. Que a gente cresceu na escola municipal, lá na vila e tal, né? Mas sabe quando Deus ele te lembra assim, ei, não te esqueci, tá tudo certo, está no plano. E foi maravilhoso isso, porque a verdade é que desde os primeiros dias até hoje, a minha integridade era como se Deus estivesse falando, viu, é isso que importa, é o teu amigo de infância testemunhando 20, 30 anos depois que você já era quem você é hoje. Porque aí era o meu amigo de infância falando com meus amigos de velhice, de meia idade. Tava o Gustavo Neuhaus ali, tava tipo, sabe quando não é para você, mas é para o mundo. É para Deus te lembrar assim, não, você continua só reto, só ir, só não para de caminhar. E por que eu estou dizendo isso?
Porque não importa as ideias que questionem de você. O que você não pode ser questionado é na sua integridade. Você não pode ser questionado na sua integridade. Você não pode ser criticado na sua integridade. Então os que se opõem a nós, o texto diz, eles ficarão envergonhados. E eles não terão nada de ruim para dizer a nosso respeito. E aí ele segue dizendo, então, jovens, sobre a pregação e o ensino da palavra, ele diz o seguinte: a nossa doutrina deve ser um odre mantido elástico pelo óleo do azeite do Espírito. E se for rígido e imóvel, ele não cederá ao hábito de Deus de nos revelar mais da sua palavra. E uma das coisas que a gente precisa entender, que mais do que aquilo que você professa, é o tanto de espírito que você mistura nas palavras que você professa. Sabedoria não é você ser um teólogo que sabe todas as teorias. Sabedoria é você pegar toda a teologia, embalar ela dentro de um odre e ficar banhando aquela pele no azeite, para que ela não resseque, para que ela não rompa. Sabedoria não é o que você sabe, mas é como você sabe aquilo que você sabe. Porque todos nós sabemos meio que igual. A diferença é que alguns odres se rompem. Deus ama acrescentar ao nosso conhecimento. Rigidez em excesso estoura os nossos odres doutrinários sobre o peso da revelação contínua. E o resultado final é que a igreja se torna irrelevante e impotente para o mundo ao seu redor. Segundo, os homens mais velhos. Então, os jovens, ele estava falando assim, ó, se preocupe com o que você vive, proporcionalmente com o que você prega. Os homens mais velhos, ele diz, sejam exemplos de autocontrole, dignos de respeito, vivam com sabedoria. E aqui eu entendo que ele está dizendo, não só falem dela. Tem bastante velho que fala de sabedoria, mas quando você olha ele vivendo, ele é um tolo. Ele não vive ela na prática. Seja cheio, transbordante de amor e paciência, marcado pela capacidade de amar. Tenha uma entrega da sua vida. Aguente as consequências da dimensão do amor. E aqui eu queria exortar você que é mais velho, cuidado com os seus níveis de tolerância, que eles começam a encurtar à medida que você vai ficando mais velho. Já viu que velho e mendigo, quando eles vão atravessar a rua, eles sempre estão com pressa, sendo que na verdade eles não estão indo para lugar nenhum. Velho chega na beira da rua, já vai andando, você fala, ô tio, calma, mas ele está com pressa, ele não para. Você fala, mas tio, tu está indo para onde? Não, estou indo para o outro lado da rua. Não, então espera os carros parar de vir. Mendigo é a mesma coisa, ele vai andando assim, né, no meio dos carros, como se tivesse com uma pressa de chegar no horário, mas ele não está indo para lugar nenhum. Só que isso é uma particularidade de velho. Velho fica intolerante nas consequências das dimensões do amor que ele deveria ter. Quando ele deveria ser mais longânimo, ele vai embora mais cedo. Ele quer que fale mais baixo. Ele quer que toque o som mais baixo. Quer que grite mais baixo. Quando na verdade ele devia interpretar o amor. O que é amor aqui? É brincar com as crianças. E às vezes o lugar das crianças é barulhento. Às vezes é ficar até madrugada dentro. Às vezes é almoçar 1h30 da tarde, não 12:00. Outro dia eu fui na casa do irmão da igreja. Ele, mas estou tentando me enturmar lá. Eu falei, então comece já parando de ir embora na última música lá do cinema. Toca a última música, você vê um chapéu descendo as escadas e indo embora. E daí, barbaridade. Aí ele, não, mas tem que almoçar. Eu falei, mas você tem o dia inteiro para almoçar, meu amigo. O que é mais 1 hora ali conversando com o pessoal na resenha? Não, tem que almoçar 12:00. 12:00 é a hora de almoçar.
E ali que a sabedoria ela precisava ser tipo assim, não, beleza, se precisar a gente almoça 12:40 hoje. As mulheres mais velhas, tem mulher mais velha aí? São as mais experientes. Vivam de modo digno. Pô, aí Paulo parece que ele foi meio machista. Só que qual que é o modo digno de uma mulher mais velha viver? Ela ter valor, reconhecimento e honra. A gente deveria tratar as mulheres mais velhas aqui numa dimensão bem diferente das mais jovens aqui. Só que no mundo machista e feminista, hoje mulher está de um lado e homem está do outro, e não interessa a mais velha. Não interessa se enterrou o marido, não interessa se cuidou dos netos, não interessa se ela sobreviveu aos desafios de uma vida vivida. E aqui eu queria destacar um pouco a nossa capacidade de tratar a mulher e a mulher. Tem algumas mulheres no nosso meio que são a mulher. Não, mas quem falou isso aí? Foi uma mulher? Não, foi a mulher que falou. Foi uma grande mulher, foi uma mais digna no nosso meio. Olha que interessante. As mulheres mais velhas não sejam o quê? Caluniadoras. Por quê? Porque elas sabem de todas as histórias. Elas já sabem na ponta da língua, ao jeito dela, ao jeito dela. Ah, essa aí é manipuladora, essa aí é mentirosa, essa aí é invejosa, essa aí não sei o quê. E ela está falando, ó, mulheres mais velhas, vocês serão tentadas a desconstruir as mais novas. Por quê? Porque as mais novas, elas tendem a ser mais vaidosas, mais, sei lá, fútil talvez. Só que uma mais velha, ela já olha tipo, pra que isso aí? Quer chamar atenção. E aí ele diz, ó, as mais velhas não caluniem. Nem sejam viciadas em vinho. Olha essa cachaceira aí. Pois falam que é o problema dos homens. Ensinem sempre o que é bom. E sabe por que eu imagino que Paulo escreveu ensine sempre o que é bom? Porque as mulheres mais velhas, elas sabem ensinar o que é mal. Elas têm passado. Elas têm traumas. Elas já projetam às vezes coisas que homem é tudo igual. Não, já estude, já prepare as coisas para você não ficar só na mão dele. Porque você não sabe do amanhã. Não, ensine o que é bom. Ensine o que é bom. Ensine o que é bom. Você vai ser tentado a ensinar o que é mal. E eu queria exortar as mulheres mais velhas do nosso meio. Vocês deviam ser mais professoras no nosso meio. Algumas coisas que nós pastores fazemos aqui na igreja deveriam ser as mulheres mais velhas que deveriam estar fazendo aqui. Por exemplo, ensinando as mais novas. As mulheres mais jovens. As mulheres mais jovens devem ser ensinadas estritamente pelas mulheres mais velhas. E aqui me chama a atenção por quê? Porque está falando que talvez até mais do que o marido dela. Sobre alguns assuntos. Sobre alguns assuntos você devia ser instruída mais por uma mulher mais velha do que pelo teu marido. Por quê? Teu marido vai te corromper. Teu marido vai te manipular. Teu marido vai te deixar com a cara dele. Só que às vezes tem coisas em você que não é ficar com a cara do teu marido. Você é o cabo de vassoura no tomateiro. É o teu marido que quer ficar pendurado em você. E não você se curvar às fantasias do seu marido. E às vezes eu olho mulheres de Deus que elas estão sendo desconfiguradas pela cobiça de um marido. Pela fantasia de um marido. Pelo defeito sexual de um marido. E aí você olha e fala assim, nossa, como ela é vaidosa, meio vulgar. Não, ela não é. Ela está tentando segurar um cara através disso. Só que ela não é isso, não é para ser isso. E aí é diferente, né? Uma mulher mais velha ensinando uma mulher mais nova nesse sentido do que o marido falando, não, essa calça ficou boa. Então, mas ficou boa lá pro teu quarto. Lá para a igreja não ficou boa.
Entendeu onde eu quero chegar? As mulheres mais velhas, vocês deviam passar entre nós aqui, ter um combinado para vocês passar um pente fino. Irmã, ó, isso aqui, vamos fechar um pouquinho. Isso aqui lá pro verão é bom. Lá para Caiobá. E olha lá ainda. Mas aqui a gente está no culto, a gente está na igreja, está no cinema. Elas devem ser ensinadas, olha que interessante, mulheres jovens, elas devem ser ensinadas a amar o marido e os filhos sem inverter a ordem. Não é para amar os filhos e o marido, é para amar o marido e daí os filhos. Uma mulher curada, ela sempre vai amar mais o marido dela do que os filhos. Uma mulher ferida, frustrada, vai amar sempre mais os filhos do que o marido. Elas devem ser ensinadas na arte de se submeter ao seu marido. Ensinadas a arte de se submeter-se a seu marido e à vida. E tudo que envolve esse desafio e destreza. Aí você fala assim, pô, mulher então tá num quadrado mais apertado, socialmente falando. Não, ela tá num quadrado mais bem sucedido. Ela devia estar num lugar de maior privilégios. A gente confundiu submissão como um lugar de privilégio, colocando como um lugar de tirania. Vou ficar me submetendo a isso? Porque esse texto fala assim, ensine ela a se submeterem ao seu marido e à vida. Tem coisas da sua vida que você não deveria reagir. Por quê? Não, eu vou me submeter a isso aqui. A vida está me impondo isso aqui e eu tenho o direito de me submeter a essa posição. Eu não vou entrar no mérito aqui porque não é aula do Lidera hoje. Mas não se iluda que uma mulher ser bem sucedida no mercado de trabalho é uma inteligência do céu. Não se iluda. Ela é uma cultura de um país subdesenvolvido onde a renda de um cara em casa não supre e ela tem que se dar o trabalho de ter que ir ser mandado por outro cara. Um dia um cara falou para mim assim, você sabe por que minha mulher não trabalha fora? Porque nenhuma mulher foi feita para ser mandada por outro cara senão o marido dela. Eu falei, nossa, mas isso aí é muito forte isso aí. Ela fala, por isso que você vai perceber o quanto no mercado de trabalho o índice de adultério começa num cara mandando uma mulher. Por quê? Porque ele entra nessa frequência de influência. E toda mulher casada, ela não foi feita para ser mandada por dois caras. Ela foi feita para ser mandada por um cara. E se der tudo certo, a culpa é dele. Se der tudo errado, a culpa é dele. Mas de repente você começa a ter dois caras na tua vida. E aí, claro que qual que é o cara que você mais vai ouvir? O mais que você gosta. Só que o que você escuta lá no trabalho, ele só te vê produzida. O que te escuta lá no trabalho, te vê in natura. Acordando. Com outro cheiro. Mas não vamos se atentar a isso aqui. Ensina as mulheres mais jovens a viver com sabedoria e pureza. Não é só sabedoria. Mulheres, não saiam da pureza para tentar se defenderem. Continuem burras. Porque pureza, na perspectiva do homem, é burrice. E eu já fiz esse erro. Já chamei minha esposa de burra. Muito burra. Você é burra. E aí tinha que chorar lá, falando, não, você era pura. Eu que era tirano. Eu que estava tentando transformar você em mim. Eu que estava tentando te corromper com a minha tirania. Com a minha impureza. Porque a pureza, ela tem aparência de fraqueza. Pureza tem aparência de desvantagem. Tem aparência de, você não vai se defender. Você não vai se posicionar. Não, eu fui pura. Eu não tive outro pensamento. Era isso que eu pensei. Ensino as mulheres mais novas a trabalhar no lar. Aí pegou, né? A palavra original de trabalhar ali é cultivar um lar. Cultivar. Cultivar não é só você construir. Cultivar é você
manter a vida do ambiente. Tirar o matinho, pôr água, aguar, pôr o antifungo. Você deixar a coisa, o ambiente equilibrado sem ter a preocupação que você tem que construir alguma coisa. Porque as mulheres, elas estão com uma pressão na cabeça que elas têm que dar conta de comprar a casa, de pagar o sobrado, Não. Você precisa olhar para o teu marido e falar, viu, você constrói o cultivo. Você promove o ambiente, eu mantenho o ambiente. Mas quem tem que se responsabilizar pelo ambiente é você. Se é esse ou se é o novo ambiente. As mulheres querem ser CEO de qualquer coisa, menos da casa delas. Entenda, você precisa ser CEO da sua casa. E se você não gosta disso, você está na casa errada. Casou com o cara errado e tem os filhos errados. É muito fora da natureza uma mulher não suportar a própria casa. Tem alguma coisa muito fora do esquadro. Está corrompido. Já terminou. Acabou. Fazer o bem, ensina elas a fazer o bem. Por quê? Porque fazer o bem não é intuitivo. Mais 10 minutos, tem uma ceia, pessoal. Nós queremos cear hoje, ainda juntos. Ensine as mulheres mais jovens. Lembra que aqui está falando assim, ó, as mais velhas, tá? Então não é o pastor, não é um macho, não é um homem, não, é a mulher mais velha ensinando a mulher mais nova a se submeter ao líder chamado marido. O marido como líder. Se você enxergar o marido como teu marido, é difícil você submeter ele como um líder. Mas se você enxergar o seu marido, não como marido, mas o líder de um projeto chamado vida, de um futuro, de uma casa, de um filho, você vai entender que é a tua vantagem poder olhar para ele e falar, se vira, negão. Vamos para onde? Para onde? Porque é horrível uma mulher na tua cabeça falando, vamos para onde? Você fala, sei lá. E aí você vê que o cara está perdido. Só que as mulheres, elas não sabem para onde o marido está indo, elas começam a dizer para onde é para ir. E no final, está o marido sentado nas suas costas, falando, vamos cavalinho. E você vai lá cansada, xingando. Não envergonhe a palavra de Deus. Mulheres mais novas, não envergonhem a palavra de Deus. Assim como os mais jovens precisam falar na dimensão que vivem, as mulheres mais jovens, elas devem viver na dimensão que elas foram instruídas. É interessante que isso aqui não é uma sugestão. Tem gente que é mais conservador. Isso aqui é o pessoal lá do agro, lá da fazenda. Os antigos viviam assim. Não, isso aqui Paulo está dizendo que é um padrão cristocêntrico, bíblico, de como deveria funcionar a dinâmica de uma igreja. Que eu gosto desse texto que ele está falando assim, ó, é os mais velhos, mas não está falando marido, mulher e os filhos, está falando os mais velhos, as mais velhas, os jovens, as jovens e agora por último os funcionários. Versículo 9. Os funcionários devem sempre obedecer ao seu senhor, patrão. Versículo 9 ele diz, quanto aos escravos, que significam funcionário, na nossa realidade de hoje, eles sempre devem obedecer ao seu senhor. E ele chama aqui patrão de senhor. Entenda que na posição do trabalho que você ocupa, dentro daquele combinado de emprego, o teu patrão, ele tem a senhora. Ele é o teu senhor. Cuidado na sua democracia, no fluxo do trabalho. Porque o dia que você entrou numa vaga de trabalho, você está assenhorando alguém na sua casa, na sua vida. Você está dizendo, eu vou me submeter a você. E ele está dizendo assim, viu? Se submeta ao patrão. Não, mas é que eu me submeto a Deus. Isso. O teu patrão é instrumento de bênção de Deus a seu favor. Se submeta ao seu patrão. Ensine o funcionário a fazer todo o possível para agradá-lo. E aqui a gente está num lugar que hoje você se confunde no baba-ovo. Às vezes você tem mais para entregar para um patrão, você fala assim, eu não vou ser um baba-ovo, eu não vou ser um como é que se chama? Puxa-saco. Numa cultura de tirania, fazer o máximo para agradar um patrão é negativo. É puxar o saco.
Isso fala, não, eu não estou puxando o saco, eu estou honrando o combinado de um lugar que eu entrei na função que foi me confiada. Ensine o funcionário que não devem ser respondões. Não responda, não retruque. Não dê a tua boa ideia quando ele te dá um comando. Não resista. Não se convença daquilo que na verdade você precisava só falar: sim, senhor, não, senhora, sim, senhor, não, senhor. Não devem ser respondões e nem roubar. E aí a pergunta é: quanto da sua vaga de emprego você rouba? Tempo que você fica no Instagram, você está roubando. As impressões que você faz lá na impressora sem avisar que você imprimiu para o aniversário do teu filho, você rouba. O horário que você chega mais tarde depois do almoço, enrolando, você rouba. Não roubem. Não roubem. Entenda, isso aqui corresponde ao cristianismo, que traduz o evangelho para as pessoas. Mas mostrem-se bons e inteiramente dignos de confiança. Se você não é um funcionário. Por isso que eu gosto da igreja aqui. A igreja aqui, quando você começa a fazer parcerias de negócios, é mais rápido de você ter gente de confiança, mesmo que às vezes a pessoa não tem tanta competência. Mas hoje o que mais vale é a confiança do que a competência. Não adianta ter um competente que te rouba em casa, que te dá em cima da tua esposa. Não tem como. Não adianta competência onde não tem confiança. E o texto está dizendo, viu? Não sejam só confiantes lá na igreja, sejam confiantes lá no emprego, lá no patrão. Conclusão. Versículo 10. Para que tudo isso, Cal? Assim tornarão atraente em todos os sentidos o ensino a respeito de Deus, nosso Salvador. Às vezes a gente está tentando convencer as pessoas tanto no ensino que tinha que ser assim, tem que ser assado, quando na verdade a gente deveria viver. E na medida que a gente vive, as pessoas começam a te seguir. Por quê? Porque falam, eu vi virtude ali, gostei do teu jeito. Para que tudo isso? A graça de Deus foi revelada a todos e traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio, os prazeres pecaminosos. E nesse mundo perverso devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. E hoje você aprendeu como que vive com sabedoria, justiça e devoção. É mais do que ficar lendo a Bíblia em casa e dando sermão na igreja. Mulheres, o teu evangelho se revela na revelação da mulher que você é para o seu marido em casa. Funcionários, o seu evangelho se revela à medida do funcionário que você é para o seu patrão em casa. Jovens mais jovens, o seu evangelho se revela à medida do jovem que você é dentro de uma congregação, na postura como mais maduro. Enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus Salvador, nosso modo de viver, então, pode validar ou negar o conhecimento que temos ou não temos de Deus. Nosso modo de viver pode validar ou negar o conhecimento que temos ou não temos de Deus. Como você vive, fala mais do evangelho que você entende do que o que você sabe. Não é sobre o que você sabe, é como você vive. Eu quero incentivar você a você entrar nesse lugar absoluto de submissão. Quando eu falo, pega o seu celular e levante ele comigo, dentro de você tem uma voz falando assim, não vou fazer isso aí de novo. É ali que eu estou apertando, porque é muito pequeno. É lá dentro que você fala, tá bom que eu vou levantar. Eu não vou levantar hoje. Só que assim a gente trata o garçom. Quando ele chega, pode sentar aqui. Não vou sentar, eu vou sentar aqui. Tem um antes dentro da gente, que ele está sendo cultivado todo dia. Para quê? Vai ficar mandando. E aqui eu quero dizer para você, erre no mais. Se for para errar, erre sendo subordinado demais. Não de menos. De menos você vai perder, de mais você não perde nada. Você não perde nada demais se você for subordinado demais. Tito 1,16 diz assim, eles afirmam que conhecem a Deus,
mas o negam por seu modo de viver. São detestáveis e desobedientes, e não servem para fazer nada de bom. Conhece um crente assim? Eles afirmam que conhecem a Deus, mas o negam no seu modo de viver. Hoje eu te dei um caminho para você viver uma vida de sabedoria, justiça e devoção, fazendo bem pouco, só se submetendo. Se submeta ao mais velho, instrua o mais jovem, se submeta ao seu marido, marido lidere a sua esposa, funcionários se submete ao seu senhor, patrões param de ser cagão e dê comando para o seu funcionário. A gente tem medo hoje de dar comando para funcionário. Meu irmão, não gostou, cai fora. Você entrou na vaga aqui, eu sou senhor da vaga. E a gente fica ali com o dedo. Não, veja bem, queria que você, será que você pode? E aí as pessoas, elas estão tão frágeis num comando. Você precisa obedecer comando. Por quê? Porque o comando é sobre a vaga que se ocupa e não sobre você. Não, mas quem que ele pensa que é? É o dono da empresa. Quem você pensa que você é? Dependendo do salário da empresa. E questionando que o cara te mandou fazer o negócio. Então, saiba que o seu maior testemunho é de boca fechada. Hoje sentei com um cara que só me viu 2 vezes na vida. Ele falou, quando que é o culto de domingo lá? Porque o cara mais fora da curva que eu tenho de relação da minha vida foi tão transformado pela sua igreja, tão transformado que eu preciso ir lá ver o que fizeram com ele. Porque esse cara era impossível que ele mudasse. Eu falei, sério? Ele falou, sério? O primo dele já quer ir na tua igreja, a tia dele já quer ir na igreja, sabe por quê? Porque só a fama da sua igreja já foi suficiente para me convencer que eu preciso ir lá com a minha esposa. Eu falei, cara, a gente acertou. Eu estava falando com o Carol, com o Andrés, ontem. As pessoas às vezes estão atrás de mim falando assim, viu, para onde que a gente vai com a igreja? E daí para mim é difícil. É difícil para mim. Porque de um lado eu já sei que a gente já está indo, a pessoa não está vendo. Só que não é que ela não está vendo, é que ela queria que a gente fosse para um outro lado. Um lado do... Cara, vamos bombar, vamos viver para isso, vamos... Então, mas viver para isso, no final das contas, a gente vai ser só mais uma lenha numa fogueira, puxando mais gente para fazer o negócio ser grande. E eu falei para eles ontem, sabe qual é o meu sonho? Meu sonho é que as pessoas sejam tão grandes lá na vida delas, que um pequeno ajuntamento dessas pessoas grandes seja a atração principal para todo mundo querer vir. E hoje eu vou abrir um pouco meu coração aqui. A gente chegou num ponto já. Eu não quero nada demais. Eu só quero continuar andando. Eu só quero continuar indo. Talvez para algumas pessoas esse culto aqui devia estar mais cheio. Para mim não, ele devia estar mais vazio. Mais vazio. Mais vazio no que sentido? Se você não for grande lá na sua casa, não adianta a gente ser grande aqui na igreja. Eu quero que a sua casa seja igual a esse cara hoje, falando assim, eu quero lá na sua igreja porque a influência da sua igreja chegou lá na minha casa. Eu quero ter filho por causa daquele cara ali. Estou com 43 anos, agora decidimos que vamos ter filho. Eu quero mudar de vida, eu quero mudar de ambiente. E eu encontrei nesse cara o ambiente que eu quero transformar a minha vida. Eu não estou falando de um cara quebrado que precisa de dinheiro. Falando de um cara que chegou no limite dos 43 anos dele bem casado, com a empresa dele, com as construções dele, e falando, não, preciso mais, tem mais. A igreja no cinema, eu sinto que é uma janela de oportunidade. E que Deus pode qualquer hora fechar o cinema e falar, não tem mais cinema. E aí, o que a gente faz? Não sei. Mas enquanto for possível, eu quero em cada cinema levantar pastores aqui, levantar pessoas aqui para ministrarem pessoas que talvez nunca vão estar aqui, mas que precisam ir lá no cinema. E depois do cinema, não sei. Mas uma coisa eu sei, os próximos 20 anos, a gente vai olhar para trás e falar assim, olha onde a gente chegou. A gente não sabia para onde, só que a gente tinha uma certeza, não podia parar de andar. Entenda, cada culto que a gente faz aqui, cada summit que a gente faz,
cada culto no cinema é mais um passo andando olhando para a nuvem. É para ir para onde, Deus? É para mais um culto no cinema. Domingo eu e a Aline em casa, a Aline falou: tem que cancelar o culto no cinema. É Dia das Mães, é o pior culto do ano, vem pouca gente. E aí estava lá a mãe do José, que está aqui. Eu encontrei ela na academia, ela falou assim: meu Deus, como foi especial aquilo para mim? Como foi especial? Foi uma presença, fazia anos que eu não sentia aquilo que eu sentia. Eu preciso levar meu namorado lá. Aí eu te pergunto, para quem que a gente está fazendo culto de cinema? Para mim, que já estou há 13 anos indo lá achando que é a mesma coisa? Só que eu não sei você. Mas para mim, cada culto é mais um tiro no meu peito. Eu choro igual uma criança lá, não é de tristeza. É de revelação, é de milagre, é de gente nova de pé, é de alguém nascendo de novo. E aonde essas pessoas vão parar? Vão parar no reino. Aonde que é o reino? É espalhado no mundo. Não é parar em lugar nenhum, é para continuar andando. E o meu desejo é que hoje você saia daqui com uma convicção: eu preciso me submeter. Se você é jovem, se submeta ao mais velho. Se você é velho, se submeta ao mais jovem. Se você é mulher, se submeta ao seu marido. Se você é mulher mais jovem, se submeta à mulher mais velha. E às vezes ela vai parecer quadrada falando para você: ah, você fala isso porque você já é velha. Aí você tem que olhar e falar: é, porque eu sou velho, eu estou te falando isso. Amém? Pai, obrigado por essa noite. Obrigado, Pai, porque eu já posso viver essa igreja aqui, Pai. Eu não estou falando de uma igreja que não é. Eu estou dizendo nessa noite: igreja, a gente pode ser mais. A gente pode beber mais um do outro. A gente pode se submeter mais um ao outro. É um escândalo nesse tempo a gente se submeter uns aos outros. Ninguém deve nada para ninguém, por isso a gente deve só amor. E no amor que a gente deve é o amor que a gente se submete. É o amor que a gente se deleita. É o amor que a gente se compreende. É o amor que mesmo quando a gente não concorda, imediatamente a gente tolera no entendimento da sabedoria que a gente deveria honrar. Que as mulheres mais velhas aqui, elas sejam dignas de honra. Digna de honra. Eu peço perdão para vocês, mulheres. Mulheres mais velhas aqui que foram tratadas sempre, talvez, como acessórios. Aquelas que precisam ajudar nas mesas, ajudar lá na cozinha, ajudar na compra, na limpeza. Não. Vocês são governantas desse lar. Assim como uma mulher CEO de uma casa, eu quero dizer que vocês são governantas dessa igreja, dessa família celestial. Homens mais velhos, eu conto com vocês, homens mais velhos. Que a sua maneira ousada, que o seu potencial financeiro eu oro por homens mais velhos aqui que não desistem no final. Não desistam no final. Vocês não precisam de aposentadoria. Vocês não precisam se divertir como meninos no final. Homens mais velhos, se levantem, gritem, paguem o preço, levem mais longe, desafiem os mais jovens a fazer aquilo que um dia vocês sonharam fazer e não conseguiram sozinho. Mas eu oro por homens mais velhos aqui que nos desafiam a ser maiores do que jovens loucos, a fazer coisas, Senhor, que custam mais caro, a chegarem a lugares que correm maiores riscos. Ah, Pai, que a sabedoria nossa não seja letargia. Eu não quero um bando de homens letárgicos, cheios de traumas, de temores, de medo, de excesso de cuidado. Mas levanta esses homens, Pai, que colocam um all-in no final, falando: já é tudo do Senhor. Eu pertenço ao Senhor, meu futuro pertence ao Senhor. Enquanto tiver um centavo na minha conta, eu vou aterrorizar as trevas. Pai, que os jovens do nosso meio, homens jovens, eles sejam equilibrados. Que eles sejam equilibrados. Que eles larguem os controles. Que
que eles larguem a pornografia, que eles larguem, Senhor, a brincadeira, o entretenimento, o álbum de figurinhas de um adulto. Mas que eles comecem, Senhor, a se orientar na igreja do Senhor, dizendo: Jesus, eu quero desde a minha mocidade viver para Ti. De um lado carregando os filhos no colo, do outro lado, Senhor, empreendendo o reino de Deus, sendo um arrimo para as próximas gerações, sendo obviamente um crente que todo crente devia ser, não sendo nada de mais nem nada de menos. E Pai, eu oro por uma geração de patrões aqui, Pai, homens e mulheres que naturalmente são fundadores de empregos, fundadores de empresas, que sabem mandar sem a tirania, mas também sabem dar o comando sem covardia, que abrem, que fecham, que compram, que vendem, que movimentam, Senhor, milhões, que fundam, Senhor, empregos, que alimentem famílias, Pai, que são ouvidos pelos governantes da cidade, que pagam grandes impostos. Obrigado, Espírito Santo, por essa noite. Nessa noite nos libera, Pai, sabedoria, justiça e devoção. Que a gente entenda os padrões do céu, Pai, de sabedoria, justiça e devoção, de uma maneira que cada um, ajustado como um corpo bem ajustado, ele é visto, ele é ouvido e ele é seguido por multidões, no deitar, no levantar, no abrir, no fechar, no entrar e no sair, no comprar e no vender. Obrigado por essa noite, Espírito Santo. Robassure catarabas, erabarasure catarabas, elassure catarabas. Às vezes o próximo passo é tão difícil, mas não nos deixa, Senhor, ser confundidos pelo cansaço. Às vezes era só cansaço, você só precisava de um dia a mais bem dormido. Pai, que as pessoas aqui olhem para a nuvem, Pai, que é o Teu Espírito dizendo: esse é o caminho, andai por ele. Eu não quero me sentir sozinho numa igreja, Pai, onde eu vou e no final das contas me sinto sozinho num futuro que é nosso. Que ninguém fique para trás, Pai, mas que ninguém seja preguiçoso também de parar de andar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.